Arthur odiava gravatas, apertadas, sem sentido. Como uniformes escolares, elas eram símbolos de conformidade. Ele percebeu isso cedo. O mundo tentando moldá-lo, encaixá-lo numa caixinha, ele resistia, questionava tudo. Por que seguir regras que não faziam sentido? Os professores o chamavam de problemático. Seus pais, preocupados, mas um fogo queimava dentro dele, uma recusa em aceitar o mundo como ele era. Ele via hipocrisia em todo lugar. Políticos pregando igualdade, mas vivendo no luxo. Empresas exaltando o progresso enquanto exploravam trabalhadores. O abismo entre o que diziam e o que faziam era um abismo. Isso alimentava sua raiva, sua necessidade de rebelar-se. O mundo era um palco, e ele se recusava a interpretar o papel que lhe foi designado. Sua rebelião era pequena, insignificante, mas era dele, uma recusa em ser apenas mais uma engrenagem na máquina. Ele sabia que era diferente, ele sentia o peso do mundo, a pressão para se conformar. Mas Arthur não se quebraria, ele resistiria, ele só não sabia como ainda. A angústia adolescente encontrou seu hino no punk rock. Alto, agressivo, sem remorso. Era um dedo do meio para o sistema, uma rejeição a tudo que era falso e fabricado. Arthur encontrou sua tribo. Os mosh pits se tornaram seu campo de batalha. As letras, suas armas. Ele raspou a cabeça, vestiu jeans rasgados e coturnos. Um outdoor ambulante de desafio. A música era crua, emocional. Falava dos males da sociedade, da opressão e da desigualdade. Validava sua raiva, dava a ela um propósito. Não era apenas barulho, era um movimento, um grito coletivo contra as injustiças do mundo. Eles eram uma minoria, uma subcultura incompreendida, mas eles não se importavam. Eles encontravam consolo em sua raiva compartilhada, em sua rejeição ao mainstream. Punk não era apenas música, era um estilo de vida. A ética DIY permeava tudo. Eles criavam suas próprias roupas, sua própria arte, suas próprias regras. Era sobre autossuficiência, sobre rejeitar o consumismo e a ganância corporativa. Eles eram a antítese do sistema, um espinho em seu lado. Eles eram barulhentos, eles eram orgulhosos, eles eram livres. Mas a liberdade, Arthur logo aprenderia, era uma ilusão. O mundo real foi um duro despertar. O aluguel precisava ser pago. Empregos precisavam ser trabalhados. O sistema contra o qual ele se revoltava agora era uma necessidade. O idealismo da juventude colidiu com as realidades da vida adulta. Ele trocou seu moicano por um corte de cabelo, seus jeans rasgados por calças sociais. O fogo ainda queimava, mas agora estava mais silencioso, abafado. Ele se viu trabalhando em um emprego sem futuro, sua criatividade sufocada. O homem no espelho, um estranho, uma pálida imitação de seu antigo eu. Ele viu seus amigos, antes companheiros revolucionários, agora sucumbindo à rotina. Hipotecas, prestações de carro, a busca por bens materiais. O sistema tinha um jeito de te desgastar, de te fazer questionar sua própria sanidade. Ele sentiu um profundo sentimento de perda, um luto pela pessoa que ele já foi. O mundo parecia menor, as possibilidades limitadas. Ele estava preso, apenas mais uma engrenagem na máquina que jurou desmantelar. A dúvida se insinuou, insidiosa e persistente. Será que tudo foi em vão? Era só isso a vida? Ele se recusava a acreditar. Tinha que haver outro jeito. Ele tinha que encontrar uma maneira de lutar, de expor o sistema pelo que ele realmente era. Arthur decidiu vencer o sistema em seu próprio jogo. Ele subiu na hierarquia corporativa, seu passado punk rock uma lembrança distante. Ele se destacou em sua área, sua mente afiada e carisma, abrindo portas. Ele interpretou o papel, vestiu a máscara da conformidade. Mas, por trás de seu sorriso, um plano estava se formando. Ele usaria as próprias armas deles contra eles. Ele se infiltrou em clubes exclusivos, codeou-se com a elite.
Ele ouvia suas conversas, observava seu comportamento. Ele viu em primeira mão a ganância, a corrupção, o total desprezo por qualquer pessoa fora de sua gaiola dourada. Eles falavam de margens de lucro e participação de mercado, suas palavras desprovidas de empatia ou compaixão. Ele se infiltrou em sociedades secretas, lojas maçônicas e grupos de pensadores exclusivos. Ele aprendeu seus rituais, decifrou seus códigos, ganhando acesso aos seus santuários internos. Ele descobriu operações clandestinas, organizações sombrias, controlando os fios das sombras. Quanto mais fundo ele ia, mais ele percebia a verdadeira extensão de seu controle. Ele se tornou um fantasma, movendo-se sem esforço entre mundos. Um mestre do disfarce, interpretando o papel que eles esperavam, enquanto coletava evidências, compilando um caso contra eles. Ele os exporia como as fraudes que eram, derrubaria seu império de mentiras. Seção 5. A ilusão da escolha, desvendando os fios. O mundo, ele descobriu, era um palco gerenciado por mãos invisíveis. Políticos, meros fantoches dançando ao som dos senhores corporativos. A mídia, uma máquina de propaganda, fabricando consenso e suprimindo a dissidência. A ilusão de escolha, uma fachada cuidadosamente construída. Ele viu como eles controlavam a narrativa, moldando a opinião pública para servir às suas próprias agendas. Guerras eram travadas por lucro, não por paz. A pobreza e a desigualdade eram projetadas, não acidentais. Eles prosperavam na divisão, em manter as massas distraídas e umas contra as outras. Ele descobriu vastas conspirações, intrincadas teias de engano que abrangiam gerações. Eles estavam jogando um jogo longo, um que estava em movimento há séculos. Seu objetivo, controle total. Eles buscavam dominar todos os aspectos da vida humana, desde a comida que comemos até os pensamentos que pensamos. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A compreensão o atingiu como um golpe físico. Não havia escapatória. O sistema era abrangente, seus tentáculos alcançando todos os cantos da existência. Ele havia descoberto uma verdade terrível demais para ignorar. Uma verdade que ameaçava consumi-lo. Seção 6. O olhar do panóptico. Vigilância e controle. A era digital, ele percebeu, havia inaugurado uma nova era de vigilância. Cada movimento nosso, cada clique, cada interação, rastreado e analisado. O Big Data havia se tornado a arma suprema, usada para prever e manipular nosso comportamento com uma precisão assustadora. Softwares de reconhecimento facial, monitoramento de mídias sociais e algoritmos de mineração de dados se combinavam para criar um panóptico de escopos sem precedentes. A privacidade era uma ilusão, uma relíquia de uma era passada. Estávamos todos sob observação constante, nossas vidas expostas diante de olhos invisíveis. Ele viu como eles usavam essas informações para nos controlar. Câmaras de eco algorítmicas reforçavam nossos vieses, criando um ciclo de feedback de desinformação e polarização. Publicidade direcionada explorava nossas inseguranças, nos manipulando para comprar coisas que não precisávamos. A linha entre realidade e simulação se confundia, nos deixando vulneráveis à manipulação. Ele sentiu uma profunda sensação de desconforto. O mundo havia se tornado uma prisão digital. Suas grades invisíveis se fechando. Éramos todos prisioneiros, inconscientemente participando de nossa própria escravidão. O pensamento lhe causou arrepios. Seção 7. O peso da verdade, uma realização devastadora. O peso de suas descobertas ameaçava esmagá-lo. O mundo que ele pensava que conhecia, o mundo contra o qual ele lutava, era muito mais insidioso do que ele poderia ter imaginado. O inimigo não era uma entidade única, uma cabala sombria puxando os cordões. Era o próprio sistema, uma máquina auto-perpetuadora, alimentada por ganância, poder e controle. Ele sentiu uma profunda sensação de desespero, uma sensação de total impotência.
Como ele poderia lutar contra algo tão vasto, tão profundamente arraigado? Alguma coisa valia a pena lutar? Ele havia desperdiçado sua vida perseguindo sombras? Ele questionou sua sanidade, seu controle sobre a realidade escapando. Estava vendo conspirações onde não existiam, estava se perdendo em sua própria paranoia. A linha entre a verdade e a ficção se confundia, deixando-o perdido em um labirinto de sua própria criação. Ele se retirou do mundo, isolando-se de amigos e entes queridos. Ele se tornou um recluso, assombrado por suas descobertas, consumido pela verdade que havia descoberto. Ele era um homem quebrado, seu espírito esmagado pelo peso do mundo. Seção 8. Aceitando o inevitável. O domínio persistente do sistema. Arthur eventualmente emergiu de seu exílio autoimposto, mas era um homem mudado. O fogo em seus olhos havia diminuído, substituído por uma resignação cansada. Ele havia chegado a uma percepção preocupante. O sistema era grande demais para lutar, profundamente enraizado no tecido da sociedade. Era uma batalha perdida. Ele tinha visto a futilidade da resistência. O sistema foi projetado para esmagar a dissidência, cooptar ou eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Era uma hidra, corte uma cabeça e duas mais cresceriam em seu lugar. Ele passou a aceitar a inevitabilidade de tudo. Ele não se enfurecia mais contra a máquina. Em vez disso, ele se concentrou em criar um pequeno espaço de autonomia dentro de seus limites. Ele encontrou consolo em pequenos atos de rebelião, em momentos de conexão humana, na beleza do mundo natural. Ele havia aprendido a conviver com o conhecimento, a encontrar paz dentro do caos. Ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas também sabia que era uma luta para as gerações futuras travarem. Seu papel agora era testemunhar, preservar o conhecimento que havia adquirido e passá-lo para aqueles que quisessem ouvir. Seção 9. O poder da consciência. Um vislumbre de esperança. Apesar do desespero, um vislumbre de esperança permaneceu. O sistema, apesar de todo o seu poder, dependia de um elemento crucial: nossa ignorância. Enquanto permanecêssemos inconscientes de suas maquinações, seríamos impotentes para resistir. Mas o conhecimento, como dizem, é poder. Ao expor a verdade, ao lançar luz sobre os mecanismos ocultos de controle, ele poderia capacitar outros a ver o mundo com novos olhos. A consciência era o primeiro passo para a mudança, a semente da qual a revolução poderia crescer. Ele sabia que não podia desmantelar o sistema sozinho, mas talvez, plantando sementes de dúvida, provocando conversas, inspirando outros a questionar o mundo ao seu redor, ele poderia contribuir para sua eventual queda. A luta pela liberdade, ele percebeu, não era uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Era uma corrida de revezamento, passada de geração em geração. E embora ele pudesse não viver para ver a linha de chegada, ele poderia pelo menos passar o bastão, garantindo que a corrida continuasse. O poder da consciência, ele acreditava, era a maior arma que tínhamos.